Olá, turma! Essa é a 7ª aula de natureza. Vamos falar sobre genética. Olá, pessoal! Nessa aula vamos falar sobre um assunto bastante intrigante, a evolução biológica. Como acontece esse processo, como surgem novas espécies, como as mais antigas se adaptam. Jonas, nos ajuda a descobrir essas respostas? Claro, Arthur. Oi, pessoal! Sabe de quem precisamos lembrar quando falamos de evolução genética? Do Charles Darwin. Falamos bem rapidinho dele na aula sobre o histórico da ciência, mas agora ele será quase um protagonista. Foi dele a ideia da seleção natural. Essa teoria partiu do seguinte experimento envolvendo a seleção artificial. Darwin criava pombos e observava as características de cada um. A partir dessas análises, selecionava apenas as aves que lhe interessavam. Esse tipo de seleção hoje é usado, por exemplo, para a criação de raças caninas. Na época de Darwin, esse experimento serviu para reforçar a seleção natural, a teoria fundamental da evolução biológica, que diz basicamente que alguns se adaptam e outros morrem. Para Darwin, o animal adaptado é aquele que sobrevive e se reproduz, sendo esta também a ideia contida no conceito de espécie que usamos atualmente. Seguindo esse raciocínio, indivíduos pertencem à mesma espécie se são capazes de se reproduzir e gerar descendentes férteis. As teorias de Darwin, sem dúvida, são importantes, mas foram criadas em um contexto de desenvolvimento tecnológico e científico bem diferente de hoje. Por isso, há cientistas que se dedicaram a reinterpretá-las. A essa nova corrente, damos o nome de neodarwinismo, que inclui conceitos como mutação e DNA para explicar determinados elementos. Um exemplo disso é explicar o surgimento de uma nova espécie a partir da variabilidade genética, que se dá, portanto, através da meiose, um dos principais fatores que a geram. Isso ocorre pois este processo de divisão celular permite a geração de descendentes com caracteres distintos dos parentais, uma vez que seus genes passam por uma mistura. Essa geração de espécies na natureza não é aleatória e cientificamente tem o nome de especiação. Sobre a especiação, precisamos ficar de olho em dois mecanismos de grande importância. A especiação alopátrica acontece a partir do isolamento geográfico de uma única população que, por conta das barreiras físicas, passa de uma para duas populações. Como estão em ambientes diferentes, cada população se adapta de uma forma. E se por acaso a barreira geográfica desaparecer e os indivíduos que estavam isolados uns dos outros voltarem a se encontrar, as variações genéticas sofridas podem levar à impossibilidade de reprodução, caracterizando o isolamento reprodutivo e, portanto, o surgimento de uma nova espécie. Outro mecanismo de especiação chama-se simpatria e, ao contrário da alopatria, não envolve isolamento geográfico. Se pensarmos na seleção natural, indivíduos que habitam a mesma região podem desenvolver características adaptativas distintas, como ocorre com os tentilhões, aves que Darwin observou. Para ele, todas tinham um mesmo ancestral, mas as diferenças de condições ambientais dentro da mesma ilha levaram alguns indivíduos a sofrerem variações morfológicas, figuradas principalmente em diferenças no bico. Essas diferenças estavam relacionadas à disponibilidade e variedade de alimentos, favorecendo a obtenção de determinados grãos por parte de animais com o tipo de bico mais adequado. As modificações sofridas levaram ao isolamento reprodutivo destes animais, que hoje compõem 13 espécies. No fundo, Jonas, estamos falando da mutação. Essa palavra ficou na moda com os filmes de ficção científica e, se não estamos atentos, achamos que ela tem a ver com seres alienígenas ou com características muito estranhas. É verdade, Arthur. A mutação é muito importante biologicamente. Sendo uma mudança no material genético, só gera variabilidade se ocorrer em uma célula de linhagem germinativa, só elas que são passadas aos descendentes. Uma mutação ocorrida em uma célula somática, como é o caso de um câncer, não leva à variabilidade genética. Sabe, pessoal, eu falei dos filmes de ficção, mas eu entendo por que eles fazem tanto sucesso e nos prendem. É muito curioso imaginar que uma célula se modifica e, como resultado, temos um indivíduo bem diferente do que prevíamos. Essa mudança de que falamos pode ocorrer por erros no processo de replicação do DNA,
ou pelo fenômeno chamado de crossing over, que nada mais é do que a troca de trechos equivalentes entre cromossomos homólogos no processo da divisão celular. Bem, já que estamos falando de uma situação que é consequência do processo de reprodução, vamos nos aprofundar no assunto. Para começar, temos que entender que uma reprodução pode ser sexuada ou assexuada. A reprodução sexuada envolve a fusão dos gametas masculino e feminino e, por isso, está diretamente relacionada aos processos de meiose e fecundação. A fecundação, mais precisamente o encontro entre gametas, ocorre normalmente entre indivíduos de mesma espécie e leva à formação do ovo ou zigoto, no qual os cromossomos provenientes dos pais são unidos. Então, o zigoto passa a se dividir através da mitose e, pela diferenciação celular, o indivíduo vai tomando sua forma e função. Esse processo é como nós humanos nos formamos e passamos o nosso material genético aos nossos descendentes. Por isso, é muito importante que se tenha clareza também na forma como são formados os gametas. Eles são células somáticas e, portanto, diploides, ou 2N, referente ao número de cromossomos. O material genético duplicado dessas células é então dividido, gerando duas células 2N. A duplicação do DNA se dá pela ação da enzima DNA polimerase, responsável pela cópia da sequência de bases nitrogenadas da fita pré-existente. As duas células diploides sofrem então uma nova divisão, originando as 4 células filha N, que correspondem aos gametas, cada uma carregando determinados genes parentais, o que viabiliza a variabilidade genética pelas diversas possibilidades de transmissão de caracteres para os descendentes. Então é por isso que, mesmo tendo irmãos, é mesmo muito difícil que todos, numa mesma família, sejam idênticos. São muitas divisões que acontecem em cada uma das células, e isso significa muitas possibilidades de combinações. Características diferentes de olhos, altura, tipo de rosto e etc. Exatamente, Arita. As combinações possíveis são muitas. Claro que existem aquelas que são mais prováveis e outras menos, mas é gostoso ver uma família bem misturada e diferente, não é mesmo? Essa variedade que vocês estão falando só é possível por causa do tipo de reprodução. Pela reprodução assexuada, não há diferença entre os descendentes e seus pais. Isso porque esse tipo de reprodução independe da presença de gametas. Assim, seu produto é sempre um descendente clone do parental. Esse tipo de reprodução pode acontecer de várias maneiras, entre elas a fragmentação, que ocorre acidentalmente e pela regeneração dá origem a novos indivíduos, como ocorre com a estrela do mar. Outra forma é a bipartição, que é realizada pelas amebas e planárias e consiste na divisão de um indivíduo em 2 sensivelmente iguais. Existem também a partenogênese, realizada por formigas e abelhas, que se dá pelo desenvolvimento direto do indivíduo a partir do óvulo, e a esporulação, que ocorre com a geração de células reprodutoras, os esporos, que germinam originando novos indivíduos, realizada pelos fungos. Bom, antes de avançarmos no conteúdo e na discussão, separamos 2 exercícios que foram retirados de provas do Enem de anos anteriores. Vamos lá? São características do tipo de reprodução representado na tirinha. A. Simplicidade, permuta de material gênico e variabilidade genética. B. Rapidez, simplicidade e semelhança genética. C. Variabilidade genética, mutação e evolução lenta. D. Gametogênese, troca de material gênico e complexidade. E. Clonagem, gemulação e partenogênese. Esses exercícios com tirinha costumam ter bom humor. Esta, no caso, satiriza a forma assexuada de reprodução das bactérias. A variabilidade genética, figurada na troca de material genético, não é característica desse tipo de reprodução, já que ela não envolve a troca de gametas entre indivíduos. Assim, já podemos excluir os itens A, C e D. Entre B e E, ambos tratam de reprodução assexuada. Relendo o enunciado, ele pede características desta, e o item E aponta alguns tipos. Por isso, a alternativa correta é a B. Bom, Jonas, vamos agora ao outro enunciado.
O que tem em comum Noel Rosa, Castro Alves, Franz Kafka, Álvares de Azevedo, José de Alencar e Frédéric Chopin? Todos eles morreram de tuberculose, doença que ao longo dos séculos fez mais de 100 milhões de vítimas. Aparentemente controlada durante algumas décadas, a tuberculose voltou a matar. O principal obstáculo para o seu controle é o aumento do número de linhagens de bactérias resistentes aos antibióticos usados para combatê-la. Esse aumento do número de linhagens resistentes se deve a incorporá-los à sua nutrição, b. mutações selecionadas pelos antibióticos que eliminam as bactérias sensíveis a eles, mas permitem que as resistentes se multipliquem, c. mutações causadas pelos antibióticos para que as bactérias se adaptem e transmitam essa adaptação aos seus descendentes. D. Modificações fisiológicas nas bactérias para torná-las cada vez mais fortes e mais agressivas no desenvolvimento da doença. Ou E. Modificações na sensibilidade das bactérias ocorridas depois de passarem um longo tempo sem contato com antibióticos. Pois é, pessoal, esse exercício é importante porque estabelece uma relação entre um problema social, o desenvolvimento farmacológico e o conhecimento biológico a respeito das bactérias. A sua reprodução ocorre de maneira exponencial e através da produção de clones, havendo uma multiplicação muito rápida dos indivíduos de uma população destas. Assim, uma mutação genética que torne um indivíduo resistente ao antibiótico é rapidamente transmitida a um número muito maior de bactérias, o que acaba com o efeito do antibiótico. Por essa razão, dentre as alternativas, ficamos entre B e C. Por que não a C? O enunciado desta indica um objetivo do antibiótico em relação às bactérias. Antibióticos não costumam ter objetivos, até por não terem vida, mas acredito que, se tivessem, almejariam apenas a morte das bactérias e não sua adaptação. Bom, Jonas, eu acho que agora a gente pode avançar e falar um pouco mais sobre aquilo que a Yarita comentou. Herança genética. Para compreendermos bem os mecanismos, a gente precisa saber mais sobre o DNA. Ele é a principal molécula do metabolismo de controle do corpo dos vertebrados. É composta por nucleotídeos, cujo sequenciamento, estudado no famoso Projeto Genoma, diferencia a informação genética carregada pelo cromossomo. Suas principais funções são a replicação ou duplicação semiconservativa, que consiste na cópia idêntica de si mesmo, transmitindo hereditariamente as novas moléculas para as novas células, e a transcrição, processo no qual o DNA produz moléculas de RNA essenciais ao organismo por controlarem a produção de proteínas. Arthur, lembra na aula 2 quando falamos de Gregor Mendel? Ele volta agora para nos dar a base sobre os mecanismos de herança. A partir de experimentos com o cruzamento de ervilhas, ele chegou a grandes descobertas que hoje constituem os princípios da genética. Segundo Mendel, cada característica genética de um organismo é condicionada por 2 genes, um proveniente do pai e outro da mãe. Quando este indivíduo viesse a se reproduzir, só enviaria um destes genes a seus descendentes. Isso é o que nos diz a primeira lei de Mendel. Os genes podem ser divididos em dominantes ou recessivos, o que é determinado pela necessidade de um ou 2 deles, respectivamente, em um cromossomo para condicionar o fenótipo correspondente. Sua representação ocorre pela letra maiúscula ou minúscula. Por exemplo, um gene azão determina cabelos castanhos e um gene azinho que produz cabelos loiros. Um indivíduo que receba azão-azinho possui cabelos castanhos. O gene azão é dominante, enquanto o azinho é recessivo. Uma exceção são os genes que determinam o sexo do animal. No caso do homem, que tem 23 cromossomos, o último cromossomo é o chamado sexual. Pode ser X ou Y. Na produção dos gametas, a mulher, determinada pelo genótipo XX, só envia óvulos X, enquanto o homem, XY, os produz na mesma proporção. Para a determinação de um genótipo, utiliza-se o quadrado de Punnett. Preenchendo o quadrado para os cromossomos sexuais, teremos 4 possibilidades, sendo 2 XY, sexo masculino, e 2 XX, sexo feminino, havendo assim
a mesma probabilidade de nascer um homem ou uma mulher em uma gravidez. E Arita, lembra que falamos dessa probabilidade na aula de números? Lembro sim. Mas esse tipo de raciocínio vale para tudo em genética? Nem sempre, Arita, nem sempre. Temos que considerar aquelas questões dos genes dominantes e também fazer deduções. Alguns exercícios apresentam, por exemplo, uma situação que envolve pais de olhos castanhos e um filho de olhos claros. Deduz-se daí que o fenótipo olhos claros é recessivo, uma vez que este gene estava contido nos cromossomos parentais, mas não se manifestou. Além disso, pode-se concluir que os pais são ambos heterozigotos. Vamos ver um que seja parecido com esse. O albinismo, que é ausência de pigmentação da epiderme, é condicionado por gene recessivo. O alelo dominante condiciona a pigmentação normal. Dois indivíduos normais, netos de uma mesma avó albina e, portanto, primos em primeiro grau, tiveram um filho albino. Qual a probabilidade de ser albina uma outra criança que esse casal venha a ter? 0%, 25%, 50%, 75% ou 100%? Bom, para a resolução desse exercício, devemos primeiro aprender as informações fornecidas pelo texto. Ele indica a existência de um casal que, descendente de uma mesma avó albina, teve um filho albino. Sabendo também que o albinismo é recessivo e, portanto, só se manifesta quando ocorre em indivíduos homozigotos, conclui-se que os dois netos dessa albina receberam um de seus genes para essa característica, mas sendo normais, são heterozigotos. Assim, montamos o quadrado com os pais azão-azinho e observamos que há apenas 1/4 de chance de haver um homozigoto recessivo, o albino, o que corresponde em porcentagem a 25%. Mendel também fez uma segunda lei, que diz que os genes para 2 ou mais caracteres passam aos gametas de forma totalmente independente um do outro, formando tantas combinações gaméticas quanto possível, com igual probabilidade. Por isso, essa lei também é conhecida como lei da segregação independente. Para estudo destes casos, o quadrado de Punnett também é útil, fornecendo importantes informações quanto à probabilidade de ocorrência de determinadas características. Jonas, normalmente os enunciados de exercícios que falam sobre genética trazem informações suficientes para que se determine a probabilidade de ocorrência de determinado evento, que se dá ao acaso. Mas para isso, precisamos de atenção especial a palavras simples, como e ou. Por exemplo, se um exercício pergunta qual a probabilidade de, em uma gravidez, nascer menino ou menina, a resposta será encontrada somando-se as probabilidades isoladas desses dois eventos simultâneos. Sendo meio a probabilidade de cada um, soma-se 2, resultando em 1. Assim, há 100% de chances de nascer um menino ou uma menina. No caso do e, a resposta será obtida pela multiplicação entre as probabilidades independentes. Por exemplo, um exercício que pergunte a possibilidade de um indivíduo nascer com cabelos castanhos e olhos claros. Arthur, separei um exercício justamente sobre isso. Querem ver? Quantos tipos de gameta fornece o indivíduo de genótipo azão-azinho, bezão-bezinho, cezão-cezão, dezão-dezinho, ezão-ezão? A, 12, B, 10, C, 8 ou D, 6? Este exercício exige 2 conhecimentos, a regra do e e do ou e a segunda lei de Mendel. Vamos tentar entender a situação. Para as características em que o indivíduo é heterozigoto, podem ser produzidos 2 tipos de gametas. Para características em que é homozigoto, só é fornecido um tipo de gameta. Assim, serão 2 tipos para a característica determinada por azão-azinho, 2 para bezão-bezinho, 1 para C, 2 para dezão-dezinho e 1 para E. Sendo e não ou, multiplicamos os fatores. 2 vezes 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1, igual a 8. Portanto, a resposta correta seria a alternativa C. Ainda sobre herança genética, Jonas, eu quero ressaltar algumas peculiaridades que podem ocorrer e suas consequências. É como se acontecesse um desvio no meio do percurso de divisões e multiplicações.
A pleiotropia, por exemplo, ocorre quando um gene provoca vários efeitos distintos no organismo. A epistasia é uma interação em que um gene inibe a ação do outro. Já a interação gênica ocorre quando 2 ou mais pares de genes atuam sobre o mesmo caráter. Existe também a herança quantitativa ou aditiva, que é aquela em que genes atuam em caracteres de forma a variá-los em quantidade, o que ocorre, por exemplo, com altura, peso e cor da pele e dos olhos, entre outros. Não podemos nos esquecer dos genes letais, que podem provocar a morte do indivíduo, e das chamadas aberrações cromossômicas. Estas podem ser numéricas, as euploidias, em que podem aparecer indivíduos 3N, 4N ou 5N, comum em plantas, ou as chamadas aneuploidias, como as trissomias, em que um cromossomo aparece 3 vezes, como é a síndrome de Down e a síndrome de Klinefelter, e a monossomia, figurada na síndrome de Turner, cujo indivíduo portador possui apenas um cromossomo sexual. Bom, pessoal, acho que já deu para entender um pouco de onde vêm as nossas características físicas. Se ficarem curiosos, façam uma árvore genealógica e vejam as possibilidades de como podem ser seus descendentes. Aproveitem o embalo e façam os exercícios também. Até a próxima aula. Tchau! Pessoal, espero que tenham gostado da nossa conversa. Se tiver dúvidas, pode dar replay na aula, mas não deixe de fazer os exercícios e ver os materiais complementares, ok?